Naquela cidade esquecida pelo tempo, ela era apenas um corpo para ser ridicularizado, um fardo para ser trancafiado, obesa, calada, invisível, até o dia em que aprenderam como um animal, acusada de desonrar a própria gente. Mas ninguém imaginava que, naquela mesma noite, ele viria. Um Apache de olhos negros como a noite, selvagem como o deserto, pronto para tomá-la das correntes e fazê-la sua noiva. O que começa como um resgate se transforma em uma fuga proibida, carregada de desejo, segredos e uma paixão capaz de incendiar tudo ao redor. Se histórias de amor intensas e inesperadas como esta tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal e comente o que achou. Todos os dias postamos novas tramas que emocionam e surpreendem. Descubra agora o romance que ninguém ousou viver. No coração do Cerrado Goiano, onde o sol castiga sem piedade e as noites chegam com o frio cortante da solidão, a vida de Lídia sempre fora uma travessia de silêncios e humilhações. Aos 20 anos, prisioneira de um corpo que a cidade de Águas Claras desprezava e de uma família que a tratava como um peso morto, ela aprendera a existir nas sombras, invisível para todos, inclusive para si mesma. A vergonha se impregnara em sua pele, na carne farta que os outros apontavam com desdém, na forma silenciosa como sua mãe desviava os olhos, sempre que ela ousava sonhar com algo além daquelas ruas de terra batida. Filha de um comerciante falido e de uma mulher amargurada pelos sonhos desfeitos, Lídia cresceu ouvindo que era diferente demais para merecer o mesmo que as outras moças da cidade. Enquanto suas antigas colegas de escola se casavam e ganhavam vestidos bordados, ela ficava atrás do balcão da venda do pai, servindo os mesmos homens que a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Sua mãe, Dona Conceição, suspirava toda vez que alguém perguntava pelos planos da filha, e seu pai, seu Tertuliano, mudava de assunto como se Lídia fosse um assunto delicado demais para ser discutido em voz alta. Mas nem toda essa resignação forçada a preparou para a humilhação pública que viria numa tarde sufocante de março, quando o vento trazia o cheiro seco da poeira e o zunido irritante das cigarras. Lídia havia sido vista na beira da estrada, perto da entrada da fazenda Santa Clara, observando os peões que trabalhavam na cerca. Para a cidade, aquilo era prova suficiente de que ela estava se oferecendo para os homens de fora, trazendo desonra para a família e escândalo para Águas Claras. A notícia se espalhou como fogo em pasto seco. Dona Irace, a mulher do prefeito, foi pessoalmente à venda confrontar seu Tertuliano, com mais 3 senhoras da igreja ao seu lado, todas de braços cruzados e expressões de julgamento final. "Essa menina precisa de correção", disse ela, a voz cheia de falsa preocupação. "Não pode ficar por aí se insinuando para qualquer um. Isso não é exemplo para as moças direitas da nossa cidade." Lídia, que estava reorganizando sacos de açúcar no depósito dos fundos, ouviu tudo. Sentiu o calor subir pelo pescoço, as mãos tremerem de raiva e humilhação. Não havia feito nada além de parar para descansar na sombra de uma árvore durante sua caminhada diária até a igreja. Mas isso não importava. Para eles, sua simples presença já era uma afronta, uma provocação que precisava ser punida. Seu pai, vermelho de vergonha, não a defendeu, apenas murmurou desculpas e prometeu que daria um jeito na situação. Sua mãe, quando as senhoras foram embora, olhou para Lídia com uma expressão de cansaço infinito. "Você não pode facilitar assim", disse, a voz quebrada. "Já não basta ser como você é, agora ainda vai dar motivo para falarem?" Naquela noite, trancada em seu quarto pequeno e abafado, Lídia sentiu algo se romper dentro de si. A raiva que vinha engolindo há anos finalmente transbordou. Uma revolta surda contra todos que a faziam se sentir como um erro da natureza, um estorvo que merecia esconder-se para sempre. Olhou-se no espelho rachado que ficava sobre a cômoda e, pela primeira vez, se recusou a abaixar os olhos. Viu uma mulher de curvas generosas, cabelos castanhos grossos e ondulados, olhos verdes que brilhavam com uma intensidade que ninguém jamais se dera ao trabalho de notar. Não era feia. Era apenas diferente do padrão que aquela cidade mesquinha exigia. No dia seguinte, determinada a não mais se esconder, Lídia saiu para sua caminhada usual.
Mas desta vez, em vez de evitar a estrada principal, caminhou deliberadamente pela rua central, cumprimentando com acenos as pessoas que a olhavam com surpresa e desaprovação. Quando chegou à beira da estrada que levava às fazendas vizinhas, parou na mesma árvore de sempre e se sentou na sombra, fingindo não ver os cochichos dos passantes. Foi então que viu a caminhonete se aproximando, levantando uma nuvem de poeira vermelha. O veículo reduziu a velocidade ao passar por ela, e através do para-brisa empoeirado, Lídia vislumbrou o rosto de um homem que a observava com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Ele tinha a pele morena queimada de sol, cabelos negros um pouco longos demais para os padrões da cidade, e algo nos olhos dele que ela não conseguiu decifrar. Não era pena, não era desprezo, era algo mais perigoso, interesse genuíno. A caminhonete parou alguns metros à frente e o homem desceu com movimentos seguros e deliberados. Usava uma camisa de trabalho que marcava os músculos dos ombros, botas gastas de quem conhecia a terra, e tinha nas mãos o tipo de calos que só vinha de anos lidando com gado e cercas. Quando se aproximou, Lídia sentiu o coração acelerar de um jeito que nunca havia experimentado. "Boa tarde", disse ele, a voz grave e calma. "Você está bem? Precisa de carona para algum lugar?" Lídia hesitou, surpresa com a cortesia direta, sem os rodeios cheios de julgamento a que estava acostumada. Não, obrigada, estou só descansando." Ele se aproximou mais um pouco e ela pôde ver que tinha olhos castanhos escuros, quase negros, que pareciam enxergar além da superfície das coisas. "Você é da cidade?" perguntou, mas havia algo na forma como disse isso que sugeria que já sabia a resposta. "Sou Lídia Santos", respondeu, erguendo o queixo num gesto de desafio que não sabia de onde vinha. "Chayton Almeida", disse ele, estendendo a mão. "Trabalho na Santa Clara." O nome era incomum, e quando ela lhe apertou a mão, sentiu a pele áspera e quente dele envolver a sua com uma firmeza que a fez tremer. Havia algo nele que era diferente dos homens da cidade. Uma espécie de força silenciosa, como um animal selvagem que aprendeu a conviver entre humanos sem nunca realmente se domesticar. "Chayton é nome de índio, não é?" perguntou ela curiosa. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso meio torto que transformou completamente seu rosto. "Minha avó era do povo Carajá. Meu avô a trouxe para cá há muito tempo. O nome significa falcão na língua dela." Lídia sentiu algo se mexer no peito. Havia uma história ali, segredos que ela queria descobrir. Mas antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, ouviu o som de vozes se aproximando. Seu Zé Antônio e mais 2 homens vinham pela estrada, provavelmente voltando da fazenda vizinha, e suas expressões se tornaram hostis quando viram Lídia conversando com Chayton. "Lídia Santos!" gritou seu Zé Antônio, acelerando o passo. "O que você está fazendo aqui? Sua mãe está procurando você." Chayton percebeu a tensão imediatamente. Seus olhos se endureceram e ele se posicionou sutilmente entre Lídia e os homens que se aproximavam. "Algum problema?" perguntou a voz ainda calma, mas com uma frieza nova. "Problema é essa menina que não sabe o lugar dela", resmungou seu Zé Antônio, olhando para Chayton com desconfiança. "Você não é daqui, não conhece a família, melhor não se meter." Lídia sentiu o sangue ferver. "Eu posso falar com quem eu quiser", disse, a voz tremendo de indignação. "Não estou fazendo nada de errado." "Não está fazendo nada de errado?" riu um dos homens com escárnio. "Tá aqui se oferecendo para qualquer peão que passar, trazendo desgraça para sua família." Foi quando Chayton deu um passo à frente, e algo em sua postura fez os 3 homens recuarem instintivamente. Ele não levantou a voz, não fez gestos ameaçadores, mas havia uma autoridade primitiva emanando dele que deixou o ar pesado. "A senhora não estava se oferecendo para ninguém", disse ele, cada palavra pronunciada com uma calma perigosa. "Estava apenas descansando na sombra. E qualquer homem de respeito deveria tratar uma senhora com educação, não com insultos." Seu Zé Antônio abriu a boca para responder, mas algo nos olhos de Chayton o fez pensar melhor. Em vez disso, agarrou o braço de Lídia com força desnecessária. "Vamos, menina. Sua mãe está esperando." Lídia tentou se soltar, mas o aperto ficou mais forte. Foi quando sentiu a mão de Chayton pousar suavemente em seu ombro. "A senhora quer ir com eles?" perguntou baixinho,
E havia algo na pergunta que soava como uma promessa, de que se ela dissesse não, ele faria alguma coisa a respeito. Por um momento, Lídia considerou seriamente dizer que não. Havia algo naquele homem que a fazia sentir-se segura de um jeito que nunca experimentara, mas sabia que isso só traria mais problemas para todos. Relutante, assentiu com a cabeça. Está bem, disse ela, mas seus olhos encontraram os dele por um instante, e ela viu ali uma promessa silenciosa de que aquilo não terminaria assim. Enquanto caminhava de volta para a cidade entre os 3 homens, Lídia sentia o coração batendo descompassado. Quando olhou para trás, viu Chayton parado onde ela o deixara, observando-a se afastar com uma expressão indecifrada. E pela primeira vez na vida, sentiu que alguém realmente a havia visto, não como um problema a ser resolvido ou um erro a ser escondido, mas como uma mulher de verdade. Naquela noite, deitada em sua cama estreita enquanto ouvia os sussurros preocupados dos pais do outro lado da parede fina, Lídia não conseguia tirar Chayton da cabeça. A forma como ele dissera seu nome, o jeito como a defendera sem nem mesmo a conhecer, a promessa silenciosa que vira em seus olhos. Havia algo selvagem nele, algo que reconhecia a selvageria que ela própria havia passado a vida tentando domesticar. E quando o sono finalmente chegou, foi preenchido de sonhos com olhos escuros como a noite do cerrado e mãos que a tocavam com uma ternura feroz que ela nem sabia que existia. Os dias seguintes passaram como uma tortura lenta para Lídia. Cada manhã, quando abria os olhos no quarto abafado, a primeira coisa que vinha à sua mente era o rosto de Chayton, a forma como ele a olhara, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Seus pais, assombrados pelo que consideravam quase um escândalo, a mantinham praticamente em prisão domiciliar, permitindo apenas que saísse para ir à igreja aos domingos, sempre acompanhada da mãe vigilante. Dona Conceição não parava de fazer discursos sobre reputação e lugar de mulher, enquanto seu tertuliano evitava olhar diretamente para a filha, como se sua simples presença fosse um lembrete constante de sua própria incapacidade de controlar a família. A atmosfera em casa ficara pesada como o ar antes de uma tempestade, cheia de palavras não ditas e ressentimentos que fermentavam no silêncio. Mas Lídia descobriu que a proibição só intensificava sua obsessão. À noite, deitada na cama, tocava os próprios lábios lembrando do momento em que Chayton se aproximara, quando ela sentira o calor dele envolvê-la como uma promessa. Imaginava como seria se ele a beijasse, se aquelas mãos calejadas percorressem sua pele, se ela finalmente conhecesse o que era ser desejada por um homem de verdade. Foi no sábado, uma semana depois do encontro na estrada, que tudo mudou. Lídia estava estendendo roupas no quintal quando ouviu o portão ranger. Esperava ver alguma vizinha fofoqueira, mas quando se virou, quase deixou cair a bacia de roupas molhadas. Chayton estava ali, parado na entrada do quintal, usando uma camisa azul clara que realçava a cor da pele e calças escuras que marcavam as pernas musculosas. Trazia na mão um chapéu de couro gasto e uma expressão determinada que fez o coração dela disparar. "Boa tarde", disse ele, a voz controlada, mas com uma intensidade que ela sentiu na espinha. "Vim falar com seu pai." Lídia olhou nervosamente para a casa, onde sabia que os pais estavam fazendo a contabilidade da semana na cozinha. Ele não vai gostar de vê-lo aqui", sussurrou, se aproximando alguns passos. Depois do que aconteceu, Chayton a estudou com aqueles olhos escuros que pareciam ler seus pensamentos mais íntimos. "E você? Você não gosta de me ver aqui?" A pergunta a pegou desprevenida. Havia uma franqueza brutal nela, uma exigência de honestidade que a deixou sem palavras por um momento. Quando finalmente respondeu, sua própria voz a surpreendeu pela firmeza. "Gosto", disse, erguendo o queixo. "Gosto muito." Algo mudou no rosto dele naquele instante. Os olhos se escureceram ainda mais, e ela viu seus punhos se fecharem ligeiramente ao lado do corpo, como se ele estivesse lutando contra um impulso primitivo. "Então me deixe tentar resolver isso direito", disse ele, a voz mais rouca. "Deixe que eu converse com ele." Antes que Lídia pudesse responder, a voz severa de seu tertuliano ecoou da porta da cozinha. "Quem está aí, Lídia?" E quando viu Chayton, sua expressão se endureceu como pedra.
Você, o que quer na minha casa? Chayton se endireitou, colocando o chapéu respeitosamente sobre o coração. Boa tarde, senhor. Vim pedir permissão para conversar com o senhor sobre sua filha. Sobre minha filha? Seu tertuliano desceu os 3 degraus que separavam a cozinha do quintal, com uma expressão de incredulidade e indignação. Você tem coragem de aparecer aqui depois do vexame que causou? Todo mundo na cidade está falando. Estão falando porque não conhecem a verdade. Respondeu Chayton calmamente. Sua filha não fez nada de errado. Eu a vi na estrada, ofereci ajuda porque é assim que fui criado. E alguns homens acharam que podiam insultá-la na minha frente. Vim aqui esclarecer isso e pedir permissão para cortejá-la como ela merece. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Lídia podia ouvir o próprio coração batendo. Dona Conceição apareceu na porta, segurando um pano de prato com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A palavra cortejar ecoava no ar como um trovão distante. Cortejar? Repetiu seu tertuliano, a voz subindo uma oitava. Você mal conhece a menina. E além disso, ele parou, lutando para encontrar palavras que não soassem preconceituosas demais. Vocês são de mundos diferentes. Você trabalha em fazenda, ela é filha de comerciante. Isso não tem futuro. Com todo respeito, senhor, disse Chayton, e havia uma dignidade em sua postura que fez Lídia se apaixonar um pouco mais. Trabalho como capataz na fazenda Santa Clara. Ganho bem, tenho minhas economias, e planejo ter minha própria terra em breve. Posso sustentar uma família. Lídia sentiu as pernas tremblarem. Ele estava falando de família, de futuro, de coisas que ela nem ousava sonhar para si mesma. Mas seu pai balançou a cabeça vigorosamente. Não, disse ele com firmeza. Não vou permitir que minha filha se envolva com alguém que nem sabemos direito de onde veio. Você pode ser gente boa, mas não é para ela. Foi quando Chayton deu um passo à frente, e algo em seus olhos mudou. Não era raiva, exatamente, mas algo mais profundo e mais perigoso. O senhor está julgando por eu ter sangue indígena, disse, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. É isso? Seu tertuliano ficou vermelho, claramente desconfortável por ter seus preconceitos expostos tão diretamente. Não é isso, é que... É exatamente isso, interrompeu Chayton. Mas vou lhe dizer uma coisa, Sr. Santos. Minha avó pode ter sido carajá, mas ela ensinou mais sobre honra e respeito em uma semana do que muitos homens civilizados aprendem numa vida inteira. E eu vou tratar sua filha com mais dignidade do que qualquer um desses homens de cidade que a olham como se fosse um problema a ser resolvido. Lídia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ninguém jamais a defendera assim, com tal ferocidade e convicção. Mas antes que pudesse dizer alguma coisa, seu pai apontou para o portão. Saia da minha propriedade, disse ele tremendo de raiva. E não volte mais. Se eu vir você perto da minha filha novamente, chamo a polícia. Chayton olhou para Lídia uma última vez, e ela viu naquele olhar uma promessa silenciosa de que aquilo não terminaria ali. Então ele colocou o chapéu na cabeça, assentiu respeitosamente para Dona Conceição e saiu pelo portão sem dizer mais uma palavra. Naquela noite, a discussão em casa foi brutal. Seu tertuliano gritava sobre reputação e vergonha, enquanto Dona Conceição chorava e falava em mudar de cidade se necessário. Lídia, trancada no quarto, ouvia tudo através das paredes finas e sentia uma revolta crescendo dentro dela como uma tempestade. Quando a casa finalmente silenciou, ela tomou uma decisão que a surpreendeu por sua audácia. Esperou até ter certeza de que os pais estavam dormindo. Então se vestiu silenciosamente e saiu pela janela do quarto, que dava para o quintal dos fundos. Suas mãos tremiam enquanto caminhava pelas ruas desertas de Águas Claras, mas sua determinação era mais forte que o medo. Sabia que Chayton morava em uma casa pequena nos fundos da fazenda Santa Clara. Havia ouvido fofocas sobre isso na cidade. A caminhada até lá levou quase 1 hora, e quando chegou, o coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo a metros de distância. A casa era simples, mas bem cuidada, com uma varanda pequena onde ela podia ver uma rede e algumas plantas em vasos. Uma luz fraca vinha de dentro, e ela reuniu toda a coragem que tinha para bater na porta. Quando Chayton abriu, usando apenas uma calça jeans,
e com os cabelos desarrumados, a expressão de surpresa em seu rosto foi substituída rapidamente por algo que a fez tremer dos pés à cabeça. "Lydia", disse ele, a voz rouca de sono e surpresa. "O que você está fazendo aqui? É perigoso andar sozinha à noite." "Eu precisava vê-lo", disse ela, e só então percebeu como devia parecer desesperada. "Meu pai, depois que você saiu..." Chayton a puxou para dentro da casa sem cerimônia, fechando a porta atrás dela. O ambiente era masculino, mas acolhedor, com móveis simples de madeira e algumas peças de artesanato indígena nas paredes. Mas Lydia mal registrou os detalhes porque toda sua atenção estava focada no homem à sua frente, no peito nu dele que subia e descia rapidamente, na forma como ele a olhava como se ela fosse um milagre e uma provocação ao mesmo tempo. "Você não pode estar aqui", disse ele, mas não fez nenhum movimento para levá-la de volta à porta. "Se alguém descobrir, não me importo", interrompeu ela, e a força em sua própria voz a surpreendeu. "Estou cansada de me importar com o que os outros pensam. Estou cansada de viver como se eu fosse um erro que precisa se esconder." Chayton a estudou por um longo momento, e ela viu algo se quebrar em seus olhos. "Você não é um erro", disse ele, se aproximando um passo. "Você é a coisa mais bonita que já aconteceu nesta cidade miserável." A declaração a atingiu como um raio. Ninguém jamais a chamara de bonita, muito menos com tal convicção. Quando ele ergueu a mão para tocar seu rosto, ela se inclinou contra a palma áspera como um gato carente de carinho. "Chayton", sussurrou ela, e o nome dele em seus lábios pareceu quebrar a última resistência dele. Ele a beijou então, não com a delicadeza que ela esperava de um primeiro beijo, mas com uma fome desesperada que fez suas pernas amolecerem. As mãos dele se enroscaram em seus cabelos, puxando sua cabeça para trás para aprofundar o beijo, e ela sentiu uma onda de calor tomar conta de seu corpo inteiro. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Isso é loucura", murmurou ele contra seus lábios. "Seu pai vai me matar se descobrir." "Então não deixe que ele descubra", disse ela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. "Não deixe que ninguém descubra. Mas não me peça para fingir que isto não está acontecendo." Chayton a puxou contra o peito e ela sentiu o calor da pele dele através da blusa fina. "Você não sabe no que está se metendo", disse ele, a voz baixa e perigosa. "Eu não sou um homem civilizado como os da sua cidade. Quando eu quero alguma coisa, eu luto por ela. E eu te quero, Lydia. Quero você de um jeito que deveria me envergonhar." As palavras dele enviaram uma corrente elétrica direto para o centro de seu corpo. "Então me tenha", sussurrou ela contra o peito dele, sentindo os músculos tensionarem sob seus lábios. Foi quando ele a afastou suavemente, mas com firmeza. "Não assim", disse ele, e havia uma ternura feroz em sua voz. "Não às escondidas, como se fosse algo sujo. Você merece mais que isso." Lydia sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas desta vez não eram de humilhação ou tristeza. Era uma emoção nova, poderosa, que ela demorou para reconhecer como esperança. "E como você sugere que façamos isso? Meu pai nunca vai aceitar." Chayton sorriu, aquele sorriso meio torto que transformava seu rosto inteiro. "Deixe isso comigo", disse ele. "Tenho alguns planos. Mas vai exigir paciência." "Não sei se tenho muita paciência", admitiu ela, e ele riu baixinho. "Então vamos ter que trabalhar nisso também." Ele a acompanhou de volta até a borda da cidade, mantendo distância suficiente para não serem vistos juntos, mas perto o bastante para que ela se sentisse protegida. Quando se despediram na esquina próxima à sua casa, ele segurou sua mão por um momento que pareceu eterno. "Confia em mim", disse ele, levando a mão dela aos lábios para um beijo suave nos nós dos dedos. "Isso não vai terminar aqui." E enquanto Lydia voltava para casa nas pontas dos pés, o coração ainda acelerado e os lábios ainda formigando do beijo, ela soube que já havia passado do ponto de não retorno. Fosse qual fosse o plano de Chayton, ela estava disposta a segui-lo até o fim do mundo. Os dias seguintes ao encontro na casa de Chayton passaram como uma névoa febril para Lydia. Cada manhã, ela acordava com o gosto dele ainda nos lábios. Cada noite dormia abraçada ao travesseiro,
fingindo que eram os braços dele ao seu redor. Seus pais, alheios à tempestade que acontecia no coração da filha, mantinham a vigilância rigorosa, mas havia algo diferente no ar. Uma eletricidade que nem eles conseguiam ignorar completamente. Foi na quarta-feira da semana seguinte que o primeiro sinal do plano de Chayton se manifestou. Dona Conceição voltou do mercado com uma expressão confusa, segurando uma cesta de flores silvestres que alguém havia deixado na porta da venda com um bilhete simples. Para a família Santos, com respeito e admiração. Quem será que mandou isso? Murmurou ela, cheirando as flores amarelas e roxas que só cresciam na beira dos córregos, longe da cidade. Não tem nome, mas são bonitas demais para jogar fora. Lídia sabia exatamente quem havia deixado aquelas flores, e seu coração se acelerou quando reconheceu a caligrafia firme no bilhete. Chayton estava mandando um recado. Ele não havia desistido. No dia seguinte foi a vez de seu tertuliano voltar da venda com notícias intrigantes. Apareceu um homem lá hoje, disse ele durante o jantar, mexendo distraído no feijão. Um sujeito bem apresentado, disse que representa um grupo de investidores de Goiânia. Quer saber se eu tenho interesse em vender a venda. Vender? Exclamou Dona Conceição, quase derrubando o copo. Mas por quê? A venda está indo bem. Não está não, suspirou seu tertuliano. Vocês sabem que não está. Com o supermercado novo que abriu na cidade, estou perdendo clientes todo mês. O homem ofereceu um preço justo. Disse que quer transformar o local numa loja de materiais de construção. Lídia escutou a conversa com crescente suspeita. Investidores de Goiânia interessados na vendinha do pai. Aquilo tinha o dedo de Chayton escrito por toda parte. Mas ela não conseguia entender qual era o plano dele. A resposta veio no sábado, quando ela finalmente conseguiu escapar da vigilância dos pais para ir à farmácia buscar um remédio para a dor de cabeça de Dona Conceição. Havia combinado um sinal com Chayton. Se ela precisasse vê-lo, deixaria uma flor branca na janela do quarto. Se ele precisasse dela, deixaria uma pedra pequena e lisa na base da árvore onde eles se conheceram. A pedra estava lá, e Lídia a pegou com mãos trêmulas antes de seguir para o local de encontro que haviam combinado. Uma capelinha abandonada a 2 quilômetros da cidade, escondida entre eucaliptos e pequizeiros. O local era perfeito para encontros secretos, isolado o suficiente para não serem descobertos, mas ainda dentro dos limites que uma moça respeitável poderia justificar se fosse questionada. Quando chegou lá, Chayton já estava esperando, encostado na parede descascada da capelinha com os braços cruzados. Usava uma camisa branca que contrastava com a pele morena e uma expressão séria que a fez parar a alguns metros de distância. "Você mandou flores para minha mãe", disse ela mais como uma afirmação que uma pergunta. Ele sorriu, mas havia algo tenso no sorriso. "Estou tentando conquistar sua família aos poucos, começando pela parte mais fácil. E o investidor que apareceu na venda do meu pai? Esse sou eu", admitiu ele, se afastando da parede para caminhar em direção a ela. "Ou melhor, é um amigo meu de Goiânia que está me ajudando. Tenho economias suficientes para comprar a venda do seu pai e ainda sobrar para outras coisas." Lídia o encarou com uma mistura de admiração e incredulidade. "Você vai comprar a venda do meu pai? Mas por quê?" Chayton parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro de sabonete e suor limpo que emanava de sua pele. "Porque se eu for o patrão dele, ele vai ter que me respeitar. E porque quero que sua família tenha segurança financeira quando você se casar comigo." A declaração a atingiu como um soco no estômago. "Quando eu me casar com você", repetiu ela, a voz saindo mais aguda que o normal. "Você nem me pediu em casamento ainda." "Estou pedindo agora", disse ele simplesmente como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Casa comigo, Lídia." Ela o encarou por um longo momento, procurando sinais de que ele estava brincando. Mas tudo o que viu foi uma determinação férrea que a fez tremer. "Você está louco", sussurrou. "Meus pais nunca vão aceitar." "Seus pais vão aceitar quando entenderem que é isso ou perder a filha para sempre", disse ele com uma calma que não escondia a ameaça implícita. "Porque eu não vou desistir de você, Lídia. E se eles continuarem me rejeitando, vou pedir para você fugir comigo." A ideia de fugir com Chayton enviou uma onda de terror e excitação através do corpo dela.
Era exatamente o tipo de loucura romântica que ela sonhava secretamente, mas que jamais imaginou que alguém fosse capaz de propor na vida real. E para onde fugiremos? Perguntou ela, surpresa por estar considerando a ideia seriamente. Tenho um primo que vive numa fazenda em Mato Grosso. Lugar grande, isolado, onde poderíamos recomeçar sem ninguém para nos julgar. Mas prefiro que não seja necessário, disse ele, estendendo a mão para tocar seu rosto. Prefiro conquistar sua família e ter você comigo da forma certa. Lídia se inclinou contra a palma da mão dele, fechando os olhos para absorver o calor que irradiava de sua pele. Você fala como se fosse fácil, murmurou. Nada que vale a pena é fácil, respondeu ele, deslizando o polegar sobre seus lábios. Mas algumas coisas valem qualquer sacrifício. Foi quando ela abriu os olhos e viu algo diferente na expressão dele, uma sombra que não estava lá antes. O que foi? Perguntou, reconhecendo instintivamente que havia algo que ele não estava dizendo. Chayton hesitou por um momento, então suspirou e se afastou alguns passos, passando a mão pelos cabelos numa demonstração rara de nervosismo. Tem uma coisa que você precisa saber sobre mim, disse ele, evitando olhar diretamente para ela. Sobre meu passado. O coração de Lídia se acelerou, mas não de medo. Havia esperado por este momento. Sabia que um homem como Chayton tinha segredos, histórias que explicavam a intensidade feroz que irradiava dele. Me conta, disse ela simplesmente. Ele se virou para olhá-la, e ela viu uma vulnerabilidade em seus olhos que a fez querer ir até ele e abraçá-lo. Eu já fui casado antes, disse ele, as palavras saindo como se cada uma fosse um vidro cortando sua garganta. Lídia sentiu o mundo girar ligeiramente, mas não foi o choque que esperava sentir. Havia algo na forma como ele disse isso que sugeria que a história era mais complicada que uma separação comum. O que aconteceu? Perguntou suavemente. Conheci a Aimoré quando eu tinha 22 anos, começou ele, caminhando até uma das paredes da capelinha e se apoiando nela. Ela era filha de um fazendeiro rico de Cuiabá, mas tinha sangue indígena como eu. Nos apaixonamos perdidamente, do tipo de amor que você acha que vai queimar o mundo inteiro. Lídia sentiu uma pontada de ciúme irracional, mas forçou-se a ficar quieta e deixá-lo contar. O pai dela me odiava por eu ser apenas um peão, mas ela fugiu comigo mesmo assim. Viemos para cá, para a região de Águas Claras, e eu consegui trabalho na Santa Clara. Éramos felizes. Ele parou, e Lídia viu seus punhos se fecharem. Por 2 anos fomos felizes. O que aconteceu com ela? Perguntou Lídia, embora algo dentro dela já soubesse que a resposta seria terrível. Pneumonia, disse ele, a voz quase inaudível. Uma pneumonia que começou como um resfriado simples e se agravou em questão de dias. Não havia médico bom na região naquela época, e quando conseguimos levá-la para Goiânia, já era tarde demais. Lídia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Quanto tempo faz? 3 anos, respondeu ele, finalmente a encarando novamente. 3 anos que eu me convenci de que nunca mais ia sentir nada por ninguém. 3 anos que vivi como um fantasma, trabalhando, comendo, dormindo, mas sem realmente estar vivo. Ele se aproximou dela novamente e havia uma intensidade desesperada em seus olhos. Até você. Até eu ver você naquela árvore sendo humilhada por homens que não valem nem a terra que pisa e sentir alguma coisa acordar dentro de mim de novo. Lídia estendeu a mão e tocou o peito dele, sentindo o coração acelerar sob a palma. Você ainda a ama? Perguntou. E a pergunta saiu com mais força que ela esperava. Sempre vou amar a memória dela, disse ele honestamente, cobrindo a mão dela com a sua. Mas o que sinto por você é diferente. É mais selvagem, mais desesperado. Com Aimoré, eu era um homem jovem, aprendendo a amar. Com você, eu sou um homem que sabe o que pode perder, e isso me faz querer lutar mais ferozmente por você. A declaração a atingiu como uma onda, e ela sentiu algo se soltar dentro de si. Uma última resistência que não sabia que ainda estava guardando. Eu aceito, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Aceita o quê? Perguntou ele, franzindo a testa. Casar com você. Fugir com você se for necessário. Qualquer coisa, desde que seja com você. Por um momento, Chayton pareceu não acreditar no que havia ouvido. Então, num movimento súbito,
Ele a puxou contra si e a beijou com uma paixão que a deixou tonta. Era diferente do primeiro beijo, mais urgente, mais possessivo, como se ele estivesse tentando imprimir sua marca nela para sempre. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Tem certeza?" perguntou ele, estudando seu rosto como se procurasse sinais de dúvida. "Tenho", respondeu ela, e pela primeira vez na vida se sentiu completamente certa de alguma coisa. "Mas como vamos fazer?" "Deixe que eu cuide dos detalhes", disse ele, beijando sua testa com uma ternura que contrastava com a intensidade do momento. "Seu pai vai receber uma proposta oficial de compra da venda na próxima semana. Quando ele aceitar, eu volto lá, desta vez como um homem de negócios respeitável, e peço sua mão do jeito tradicional. E se ele ainda recusar?" Chayton sorriu, mas havia algo de predatório no sorriso. "Então vamos para o plano B." Eles passaram mais uma hora na capelinha, planejando e sonhando, e quando finalmente se separaram, Lídia se sentia como uma mulher completamente diferente. Havia algo poderoso em ser desejada com tanta intensidade, em ser o centro dos planos e sonhos de um homem como Chayton. Mas enquanto caminhava de volta para casa, uma sombra de preocupação pairava sobre sua felicidade. Havia algo nos olhos de Chayton quando ele falara sobre a esposa morta, uma dor que ia além da saudade normal. E havia algo na forma como ele falara sobre lutar ferozmente por ela que a fazia se perguntar exatamente até onde ele estaria disposto a ir para tê-la. Naquela noite, deitada em sua cama estreita enquanto a casa dormia ao seu redor, Lídia tocou os próprios lábios e se lembrou do gosto dele. Amanhã, pensou, sua vida real começaria. Fosse qual fosse o preço, ela estava disposta a pagá-lo. Mas se ela soubesse o que os próximos dias trariam, talvez tivesse hesitado um pouco mais antes de entregar seu coração tão completamente a um homem que carregava tantos segredos nas sombras de sua alma. A proposta oficial de compra chegou numa segunda-feira chuvosa, entregue por um advogado bem vestido de Goiânia, que tratou seu tertuliano com o tipo de deferência que o comerciante não recebia há anos. O valor oferecido era generoso, quase o dobro do que a venda realmente valia, e vinha acompanhado de uma proposta de trabalho para seu tertuliano como gerente do novo estabelecimento. Lídia observou os pais discutirem a proposta na cozinha, fingindo ler um livro enquanto seus ouvidos captavam cada palavra. Dona Conceição estava empolgada com a possibilidade de segurança financeira, mas seu tertuliano parecia desconfiado da generosidade excessiva da oferta. "É dinheiro demais", murmurava ele, relendo os papéis pela 10ª vez. "Por que alguém pagaria tanto por uma vendinha no interior? Talvez porque tenham planos grandes para a cidade", sugeriu Dona Conceição esperançosa. "Dizem que vai ter desenvolvimento aqui, com a nova estrada que estão planejando." Lídia escondeu um sorriso. Chayton havia pensado em tudo, até mesmo numa justificativa plausível para o valor alto. Durante os 3 dias seguintes, ela observou o pai lutar com a decisão, pesando a necessidade financeira contra o orgulho de manter o negócio da família. A decisão final veio de uma fonte inesperada. Na quinta-feira, seu Zé Antônio apareceu na venda com uma expressão sombria e um envelope nas mãos. "Tertuliano", disse ele sem cerimônias, "preciso conversar com você sobre sua filha." Lídia, que estava organizando conservas na prateleira de trás, ficou paralisada. Havia algo na voz de seu Zé Antônio que prenunciava problemas. "O que tem, minha filha?" perguntou seu tertuliano tenso. "Ela foi vista saindo de casa na calada da noite semana passada", disse seu Zé Antônio, abrindo o envelope e tirando algumas fotografias granuladas. "E foi vista conversando com aquele índio na capelinha velha." O sangue de Lídia gelou. Alguém os havia seguido, fotografado. Quando conseguiu se mover, espiou por entre as prateleiras e viu as fotos nas mãos do pai. Eram de baixa qualidade, tiradas de longe, mas claramente mostravam ela e Chayton na capelinha, abraçados. "Quem tirou essas fotos?" perguntou seu tertuliano, a voz tremendo de raiva e humilhação. "Isso não importa", respondeu seu Zé Antônio. "O que importa é que sua filha está trazendo desonra para a família e escândalo para a cidade. Ou você resolve isso, ou nós vamos resolver." "Como assim, vocês vão resolver?" Seu Zé Antônio se inclinou para a frente, baixando a voz para um sussurro ameaçador.
Aquele índio vai sumir desta região, de um jeito ou de outro, e sua filha vai aprender a se comportar como uma moça de família. Lídia sentiu o sangue subir à cabeça. Eles estavam ameaçando Chayton, falando em fazê-lo sumir. Sem pensar nas consequências, saiu de trás da prateleira e marchou até onde os dois homens conversavam. "Parem com isso", exclamou ela, as mãos tremendo de raiva. "Vocês não têm direito de ameaçar ninguém." Seu Zé Antônio se virou para ela com uma expressão de desdém. "Olha só, a pequena prostituta resolveu aparecer." A palavra atingiu Lídia como um tapa, mas em vez de se encolher como sempre fazia, ela se ergueu ainda mais alta. "Eu não sou prostituta", disse ela, a voz clara e firme. "Sou uma mulher adulta que tem o direito de escolher com quem conversar e com quem me relacionar." "Lídia", rugiu seu tertuliano, mas ela o ignorou. "E vocês?", continuou ela, encarando seu Zé Antônio com uma coragem que não sabia que possuía. "São homens pequenos e mesquinhos que não suportam ver alguém diferente vivendo em paz. Chayton vale mais que 10 de vocês juntos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seu Zé Antônio ficou roxo de indignação, e seu tertuliano parecia estar sofrendo um ataque cardíaco. Mas Lídia se sentia estranhamente livre, como se tivesse finalmente quebrado correntes invisíveis que aprendiam há anos. "Pronto", disse seu Zé Antônio friamente. "Agora vocês viram o tipo de filha que criaram. Isso não pode continuar, tertuliano. Se você não resolver até amanhã, nós vamos resolver." Depois que ele saiu, pai e filha se encararam em silêncio. Seu tertuliano estava pálido, as mãos tremendo enquanto segurava as fotografias. "Você perdeu completamente o juízo?", sussurrou ele. "Você sabe o que acabou de fazer?" "Sei", respondeu Lídia calmamente. "Me defendi. Pela primeira vez na vida, me defendi." "Você se defendeu e condenou aquele homem à morte", disse seu tertuliano, e havia uma dor genuína em sua voz. "Eles não estão brincando, Lídia. Zé Antônio tem amigos perigosos, gente que não hesita em usar violência." Foi quando a verdade atingiu Lídia como um raio. Ela havia colocado Chayton em perigo real, mortal. Toda sua coragem evaporou, substituída por um terror gelado. "Pai", disse ela, a voz quebrando, "você tem que me ajudar. Por favor." Seu tertuliano a encarou por um longo momento. Então suspirou profundamente e jogou as fotografias sobre o balcão. "Vou aceitar a proposta de compra", disse ele finalmente. "E vou conversar com esse Chayton. Se ele for mesmo homem de caráter, como diz ser, talvez possamos resolver isso de uma forma que não termine com alguém morto." Naquela tarde, Lídia observou pela janela da venda enquanto seu pai saía para encontrar Chayton na fazenda Santa Clara. As horas se arrastaram como séculos, cada minuto uma eternidade de ansiedade e medo. Quando seu pai finalmente voltou, já escurecia, e sua expressão era indecifrada. "E então?", perguntou ela, mal conseguindo respirar. "Conversamos", disse ele simplesmente. "Ele é diferente do que eu pensava. Tem educação, respeito, e claramente a ama de verdade." Seu tertuliano parou, passando a mão pelo rosto cansado. "Mas isso não resolve o problema imediato. Zé Antônio e os outros não vão parar só porque eu mudei de opinião. Então o que vamos fazer?" "Chayton tem um plano", disse seu pai, e havia algo em sua voz que ela não conseguiu identificar. "Mas vai exigir coragem sua, filha. Muita coragem." Na manhã seguinte, Lídia acordou com o som de cavalos na rua. Quando olhou pela janela, viu uma comitiva de 5 homens montados parados em frente à venda, todos armados e com expressões sombrias. Seu Zé Antônio estava na frente, conversando em voz baixa com os outros. Seu coração disparou. Eles haviam vindo buscar Chayton e provavelmente não pretendiam apenas conversar. Vestiu-se rapidamente e desceu para a venda, onde encontrou seus pais sussurrando nervosamente. "Eles estão esperando ele aparecer", disse Dona Conceição, as mãos tremendo. "Disseram que sabem que ele vem aqui toda manhã." Lídia sentiu uma raiva fria tomar conta de si. "Não vou deixar", disse ela dirigindo-se para a porta. "Lídia, não!" gritou seu pai, mas ela já estava na rua. "Seu Zé Antônio!" chamou ela, caminhando diretamente para o grupo de homens armados. "O que vocês querem?" "Queremos aquele índio", respondeu ele, a mão descansando no cabo do revólver. "E você vai nos dizer onde ele está." "Não vou", disse ela simplesmente.
E vocês não vão tocá-lo. Foi quando ouviu o som de cascos se aproximando pela rua principal. Seu coração quase parou quando viu Chayton surgir na esquina, montado em seu cavalo preto, vindo diretamente em direção ao grupo. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele cavalgavam mais 6 homens, todos montados em cavalos magníficos e vestindo roupas que claramente não eram de simples peões de fazenda. Chayton parou o cavalo a poucos metros do grupo de seu Zé Antônio, e Lídia notou que ele usava roupas diferentes também. Calças escuras de qualidade, camisa branca impecável e uma jaqueta de couro que lhe dava um ar de autoridade que ela nunca havia visto antes. "Bom dia, senhores", disse ele, a voz calma mas carregada de uma autoridade que fez todos os homens se mexerem nervosamente nas celas. "Ouvi dizer que querem falar comigo. Queremos que você saia desta cidade e nunca mais volte", disse seu Zé Antônio, mas sua voz não soava mais tão confiante quanto antes. Chayton sorriu, aquele sorriso meio torto que Lídia conhecia bem, mas havia algo diferente nele agora. "Receio que isso não vai ser possível", disse ele, tirando alguns papéis do bolso da jaqueta. "Verão, acabei de me tornar proprietário da Venda dos Santos, de 3 lotes comerciais na rua principal, e de uma fazenda de 1000 hectares nos arredores da cidade. Digamos que agora tenho interesse investido em ficar." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lídia sentiu a boca abrir de espanto, assim como todas as outras pessoas na rua que haviam saído para assistir ao confronto. "Além disso", continuou Chayton, guardando os papéis e gesticulando para os homens atrás dele, "gostaria de apresentar meus sócios. Este é o Dr. Rodrigo Almeida, meu primo, promotor público de Goiânia. Este é o Coronel Santos, não parente da família, comandante da Polícia Militar da região. E estes são os delegados Ferreira e Oliveira." Lídia viu seu Zé Antônio empalidecer visivelmente. Os homens que tinham vindo com ele olhavam uns para os outros com crescente nervosismo. "Agora", disse Chayton, descendo do cavalo com movimentos fluidos, "se há alguma acusação formal que gostariam de fazer contra mim ou contra a senhorita Santos, peço que a façam na presença das autoridades competentes. Caso contrário, sugiro que se retirem." O Dr. Rodrigo, um homem alto e elegante que claramente compartilhava alguns traços familiares com Chayton, se adiantou. "Na verdade", disse ele, a voz educada mas fria, "temos recebido algumas denúncias sobre intimidação e ameaças contra cidadãos pacíficos nesta cidade. Talvez seja uma boa oportunidade para esclarecermos essas questões." Foi quando seu Zé Antônio percebeu que a situação havia fugido completamente de seu controle. Murmurou algo sobre mal-entendido e piada de mau gosto, e em menos de 5 minutos, ele e seus comparsas haviam desaparecido pela rua, deixando apenas uma nuvem de poeira para trás. Chayton se virou para Lídia, e ela viu nos olhos dele uma mistura de ternura e triunfo que a fez tremer. "Senhorita Santos", disse ele formalmente, mas com um brilho malicioso no olhar, "gostaria de falar com seu pai sobre um assunto de extrema importância." 2 horas depois, sentados na sala da Casa dos Santos, com as autoridades servindo como testemunhas e toda a cidade sussurrando do lado de fora, Chayton fez oficialmente o pedido de casamento que mudaria a vida de Lídia para sempre. "Senhor Santos", disse ele, segurando a mão de Lídia enquanto se dirigia ao pai dela, "peço respeitosamente a mão de sua filha em casamento. Posso sustentá-la, protegê-la e prometo amá-la todos os dias da minha vida." Seu tertuliano, ainda atordoado com a revelação de que o simples peão era na verdade um próspero empresário com conexões poderosas, só conseguiu assentir com a cabeça. E foi assim que 3 meses depois, numa cerimônia que reuniu toda a região e se tornou lenda local, Lídia Santos se tornou Lídia Almeida, esposa do homem que revolucionou não apenas sua vida, mas toda a dinâmica da cidade de Águas Claras. Na noite de núpcias, deitados na cama da fazenda que agora era deles, Chayton traçou com os dedos o rosto da mulher que escolhera para ser sua companheira para sempre. "Não me arrependo de nada", sussurrou Lídia, entrelaçando os dedos nos cabelos dele. "Nem dos momentos difíceis, nem do medo, nem da incerteza. Tudo valeu a pena para chegar até aqui. E eu", disse ele, beijando-a com uma paixão que não havia diminuído nem um pouco desde aquele primeiro encontro na estrada, "prometo que nunca mais você terá que se esconder
ou se sentir menos que qualquer pessoa neste mundo. Você é minha rainha, Lídia. E eu sou seu servo para sempre. Fora da janela, o cerrado se estendia infinito sob o céu estrelado, e o vento carregava o perfume das flores silvestres que cresciam livres na imensidão. Como eles que haviam encontrado o amor verdadeiro apesar de todos os obstáculos, e que agora podiam amar sem medo, sem vergonha, sem limitações. E quando o sol nasceu no horizonte pintando o céu de dourado, encontrou dois corações que haviam descoberto que o amor verdadeiro não apenas conquista tudo, mas transforma tudo, incluindo duas almas que se pensavam perdidas e descobriram que estavam apenas esperando uma pela outra.